senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática. E hoje, galera, nós vamos corrigir a prova do Colégio Militar de Manaus 2023. Então, pegue o seu caderno e tome nota. Aliás, se você não tem esta prova impressa ainda, saiba que está disponível em nosso site. Você pode baixar. Vamos deixar o link do site aqui embaixo na descrição desse vídeo para que você possa acessar facilmente. Faça o download dessa prova e venha fazer a resolução dessas questões juntamente conosco. De que maneira? Eu vou apresentar a questão, como vocês estão vendo aí, a questão de número 1. E aí, depois de apresentar essa questão, você pausa, faz a questão, dá o play novamente e verifica se acertou. Pode ser? Então, pegue agora o seu caderno de provas e, mais uma vez, tome nota. Vamos aqui para a questão de número 1, que diz o seguinte: um funcionário do Colégio Militar de Manaus apresentou os gastos com pequenas reformas durante os 4 primeiros meses. Esses gastos estão representados na tabela abaixo. Infelizmente, no momento da impressão, o algarismo da unidade de milhar, aqui ó, em março, tá? Ficou ilegível. No entanto, o funcionário sabia que o valor total dos gastos nesses 4 meses era múltiplo de 3 e menor que 10 mil. Assim, o valor gasto no mês de março é um número. Vamos lá. O que nós temos aqui? É uma unidade de milhar. E temos que o número ficou ilegível, beleza? No entanto, sabemos que o valor total gasto nos 4 meses é múltiplo de 3 e menor que 10 mil. Para isso, vamos fazer a somatória de todos esses valores. Então, vamos lá. Vai pegar aqui, ó, 1920, tá? Vai colocar 2150, ok? Vai colocar 880, tá? E vai colocar o 2390, ok? Faça a soma do jeito que está aí, beleza? Com essa soma do jeito que está aqui, vamos ver quanto é que vai dar aí. Vamos lá. A soma ali vai dar 0, aí 10, 19, 24, sobe 2, 10, 23, sobe 2, 3, mais 2, 5, mais 2, 7. Então, seja qual for o algarismo na unidade de milhar, eu tenho que somar com este 7, tá? E de modo a obter um número que seja menor que 10 mil e múltiplo de 3. Aí vem a pergunta: como é que eu sei que um número é múltiplo de 3? Eu tenho que somar os algarismos e esse resultado tem que ser múltiplo de 3. Vamos ao primeiro exemplo. 7 mais 3 que está aqui dá 10, mais 4, 14. Opa, lembre que algo vai ser somado a este 7. E o mais próximo múltiplo de 3 é o 15, tá? Então, nos dando 1. Mas vamos testar outra possibilidade, só para ter certeza. Depois do 1, na unidade de milhar, ali em março, eu teria o 4. Por que o 4? Porque 14 mais 4 me daria um múltiplo de 3, tá? No 18, no caso, ok? Com a soma dos seus algarismos. Então, no caso específico, passaria de 10 mil, se o algarismo da unidade de milhar fosse o 4, tá? Então, só pode ser o 1, ok? Fazendo com que este número de março seja 1880, beleza? Ora. E agora, para responder, o que eu faço? Eu tenho que decompor esse número em fatores primos, tá? Para decompor em fatores primos, vamos lá, sempre divida pelo menor primo possível para saber a decomposição. Muito bem, 1880, tá? Eu tenho que dividir por 2. Por 2 dá 940. Por 2 de novo, isso que dá 470. Tá? Por 2 de novo, que vai dar 235. Não dá mais por 2, tenta por 3. 2 mais 3, 5 mais 5, 10, não dá por 3, então vamos por 5. Tá? Apesar de que eu já estou vendo o 47 aqui, que é a letra C.
múltiplo de 47. Então, nesse tipo de questão, você tem que decompor em fatores primos para descobrir qual alternativa mais se adapta, tá? Beleza? Então, pausa, printa a copia e vamos para a próxima. Olha aí a questão de número 2, galera. A questão de número 2 que diz o seguinte: o quadro abaixo apresenta o quantitativo das doações em quilogramas realizada pelos grêmios do Colégio Militar de Manaus para 5 casas de apoio da cidade. Beleza, tá aí a tabela. Vamos ao que é perguntado. Os valores na quinta coluna representam o total doado para cada casa de apoio, ou seja, é o valor encontrado somando as doações de cada grêmio. Além disso, cada grêmio doou exatamente 150 quilos, os quais foram distribuídos às casas de apoio. Sabe-se que a casa de apoio Casa Vida recebeu a mesma quantidade que a casa de apoio Nasser e que o Grêmio Naval doou 34 quilos para o Lar Batista. Completando a tabela a partir dos dados fornecidos, conclui-se que... Então vamos lá. Vamos começar pelo Grêmio, tá? Que doou 34 quilos para o Lar Batista. Então essa informação não está lá, a gente já coloca aqui, 34. Beleza? Colocamos 34. A outra informação que nós temos, tá? É que a Casa Vida recebeu a mesma quantidade que a casa de apoio Nasser. Casa Vida recebeu a mesma quantidade que Nasser, tá? Mas recebeu de quem? Cadê? Cada grêmio doou exato 150 quilos, os quais foram distribuídos às casas de apoio. Casa de apoio Vida recebeu a mesma quantidade que a Nasser. Então a Vida recebeu a mesma que a da Nasser. Não temos muita informação no momento ainda, mas temos a informação de que cada grêmio doou 150. Olha, vamos preenchendo essas tabelas aí, tá? Bem aqui, ó, nós temos a informação de 80 quilos. Para 80 quilos, ó, 21 mais 29 já dá para gente 50, beleza? Para 80, falta 30, tá bom? Então temos essa informação. Agora, sabemos que tudo foi 150. Vamos somando tudo aí, ó. Aqui, 30, 60, 97, tá? Mais 41, 98, mais 40, 138. Para 150, falta 12 quilos, beleza? Quilogramas. Muito bem, com essa informação, já podemos somar aqui para obter o total ali no Grêmio Naval. Na Coração do Pai, é claro. 37 mais 12. Lembrando, é claro, que tudo aqui é quilogramas, né? Vamos deixar aqui para não faltar informação nenhuma, tá? Muito bem. Vamos lá. 37 mais 12, 49, tá? 49, ou melhor, 82 menos 12 já dá 70. 70 menos 37, tá? Dá 33. Então, aqui para o Grêmio Naval é 33, tá? Beleza? Temos aí o Grêmio Naval 33. Vamos preenchendo as informações. Vamos lá. Próximo passo. Sabemos que a Casa Vida recebeu a mesma quantidade que a Casa Nascer. E já sabemos que a Casa Nascer recebeu 94. Então, aqui na Casa Vida também é 94 quilogramas. Agora, vamos lá. Vamos terminar de preencher. Se é 94 e eu já tenho aqui, ó, 75, falta quanto? Vamos lá? Ó, para 90 falta 15, para 94 falta 19, tá? Então aqui eu tenho 19 quilogramas, beleza? Show! Agora, vai somar aqui para a gente encontrar o que falta para Casa Nascer. Muito bem, 33 mais 29 dá 62, 62 mais 34 dá 96, mais 19, 106, mais 9, 115. Para 150 vai faltar 35 quilogramas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, continuando. Agora aqui, ó, a soma tem que dar 94. Já temos 76. Para 94 falta quanto? 76 para 90 é 14. Para 94, só mais 4, já são 18 quilos aqui. O Grêmio da Infantaria doou para Casa Nascer. Finalmente,
temos aqui a última informação, que é sobre o Lar Batista, tá? Onde nós temos 37 mais 18, tá? Mais 21 mais 43. Dá quanto isso aí? Vamos lá. Que é interessante somar aqui, ó, 43 com 37, que já dá 80, beleza? 80 mais 21 já vai para 101. 101 mais 18 vai para 119. Para 150 é 31 quilogramas. Temos, então, a tabela completamente cheia. Agora, vamos ver as alternativas. O Grêmio Naval doou 32 quilos de alimentos para a Casa de Apoio Coração do Pai. Foi isso mesmo? Não, foi 33. Falso. Sabemos que a resposta é a letra B. Vamos lá. O Grêmio da Infantaria doou 18 quilos de alimento para a Casa de Apoio Nasser. Sim, exatamente. 18 quilos. Por isso a resposta é a letra B. A letra C. O Grêmio da Força Aérea doou 35 quilos de alimentos para a Casa de Apoio Moacir Alves. Não foi 35, foi 30 quilos. Por isso está falsa. E o Grêmio Naval doou 20 quilos para a Casa de Apoio Vida. Foi isso? Não, foi 19, por isso falso. E por fim, Infantaria doou 30 quilos para o Lar Batista. Também falso, porque foram 31. Beleza? Tá esclarecido aí? O método de preenchimento dessa tabela não tem nada de especial, é somatórios apenas, e você vai preenchendo de acordo com as informações. Pausa, printa, copia aí. Vamos para a próxima. Muito bem, olha só a questão de número 3, galera, que diz o seguinte: uma campanha de doação de livros da cidade de Manaus arrecadou 120 livros de matemática, 100 de português, 150 livros de história e 90 livros de geografia. Esses livros devem ser distribuídos em quantidades iguais e do maior tamanho possível, o máximo de escolas possíveis. A quantidade de livros que cada escola irá receber é de, senhoras e senhores, esta é uma questão de MDC, tá? E por ser uma questão de MDC, tá? Por ser uma questão de MDC, eu preciso calcular MDC. Mas assim, você precisa observar no texto qual é a parte mais relevante para você identificar que tipo de questão é. O que diz essa questão que matou a charada, que diz pra gente, desperta, opa, MDC? Bem aqui, ó, divididas em partes iguais e do maior tamanho possível. Quando isso acontece, você está fazendo uma questão de MDC. Beleza? Então, olha só, vamos lá, vamos calcular o MDC entre 120, 100, 150 e 90, tá? Para calcular o MDC, você vai decompor em fatores primos, tá? Tem um método simultâneo, tem outros métodos de cálculo, eu vou usar o método simultâneo, tá bom? Então, você vai dividindo, tá? Esses elementos pelo menor primo possível, ok? Então, primeiramente aqui, por 2, que dá 60, 50, 75 e 45. Por 2, que dá 30, 25, 75 e 45. Ainda dá por 2, 15, 25, 75 e 45. Menor primo possível que eu posso continuar dividindo é o 3. Então, vamos lá. Por 3, que vai dar 5, 25, 25 e 15. Ainda é possível por 3. Vamos continuar aqui, tá? Por 3, vai repetir o 5, o 25, o 25 e o 5. E para finalizar, o 5, né? Vai ficar 1, 5, 5, 1. Pronto, fechou aqui, vai dar todos 1 agora. Nós temos que o MMC, calma, não estou confundindo, relaxa. O MMC é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Então temos aqui o MMC. Para calcular o MDC com essa técnica, você tem que circular, tá, os elementos que dividiram todos ao mesmo tempo. No caso, senhoras e senhores, temos aqui o 2, que dividiu todos, tá? Também temos o 5, que dividiu todos, beleza? O 3 dividiu todos? Não, o 3 não dividiu todos. Então, o MDC é pura e simplesmente
2 vezes 5, 10. Esse é o MDC, tá? E o que é o MDC nesta questão? O MDC nesta questão vai ser um número de livros. Afinal de contas, eu estou com livros e quero saber a quantidade de livros, certo? Beleza? Errado. Nessa questão, senhoras e senhores, eles vão distribuir livros de cada tipo para cada escola, tá? Então, 10, neste caso em específico, tá? Será a quantidade máxima de escolas possíveis. E olha só, é só você observar a pergunta. A quantidade máxima de escolas. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. Se o MDC é o máximo divisor comum, então a quantidade máxima de escolas é o próprio MDC, tá? Que é 10 no caso, beleza? Então 10 neste caso é escolas, ok? Beleza? Se 10 é escolas, o que eu vou fazer então? Eu vou pegar e somar o total de livros, o total, e dividir pela quantidade de escolas. Afinal de contas, estou dividindo em quantidades iguais. Então, vamos lá. 120 mais 100, 220, mais 150, 120, 220, mais 150, 370, mais 90, 460 livros. Então, o total de livros que essa escola tem é 460. Ora, se 10 escolas vão receber esses livros, é 60 aí dividido para 10, que dá 46 livros. Muito bem, senhoras e senhores. Pausa, preta, copia e vamos para a próxima. Vamos lá! Vamos lá, então, questão de número 4, que diz o seguinte. Com uma boa colecionadora de moedas, Charlene é muito curiosa sobre tudo que as envolve, seja as mais raras ou as mais comuns. Sua última curiosidade foi medir a massa e o peso das moedas de 10, 50 e R$1 em uma balança de precisão. Na figura abaixo, vejo como Charlene agrupou as moedas na balança de 3 maneiras distintas e as massas que o instrumento indicou em cada observação. Após o experimento mostrado abaixo, tá? A colecionadora resolveu adicionar a massa de 15 moedas de R$1 à de 8 moedas de 50 centavos e anotou o primeiro resultado, ok? Em seguida, calculou a massa de 12 moedas de 10 centavos e anotou o segundo resultado. Os dois resultados foram anotados em gramas. Qual o produto desses dois resultados anotados pela colecionadora de moedas? Galera, vamos primeiro achar o peso de cada uma das moedas, tá? Então, olha só que interessante. Se você observa bem, aqui, ó, nós temos a moeda de 10 e 50 centavos, que forma 12 gramas. Mas elas juntas com a de R$1 formam 19, fazendo com que a moeda de R$1, tá, seja de cara 7 gramas. Beleza? Vamos lá. Agora, ó, presta atenção. Se você observar aqui embaixo, a moeda de R$1 com a de 10 centavos é 12 gramas. Ora, se é 12 gramas, a moeda de 50 centavos também é, tá? Também é 7 gramas. Então, a moeda de 50 centavos, 0,5, também é 7 gramas. Por fim, ora, se ela é 7 gramas e nós temos que uma moeda de R$1 e de 10 centavos valem 12, então a moeda de 10 centavos só pode valer, tá, 5 gramas. Beleza? Tranquilo? Então, temos as medidas baseadas nas medições. Claro que seria muito mais fácil ela ter uma balança, medir uma de cada vez, né? Mas isso aí é para a questão, então vamos resolver. Muito bem. Quantas moedas de R$1? 15. Então são 15 moedas de R$1 e 8 de 50. Então nós temos um total, tá? Temos um total de 15 mais 8 moedas, que dá 23 moedas de 7 gramas, tá? E 12 moedas de 10 centavos, que por acaso é 12 vezes 5 gramas. Quanto que é 23 vezes 7, tá?
Sabemos que 7 vezes 20 é 140 e 7 vezes 3 é 21. Então, 21 mais 140, 161 gramas, tá? E 12 vezes 5, que é 60 gramas. Ora, queremos o produto desses dois resultados. Então, 161 vezes 60. Vamos lá, 6 vezes 1, 6. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. O zero acrescenta 9.660 gramas. Resposta, letra E. Pausa, printa, copia e na boa. Muito fácil. Vamos para a próxima. Questão de número 5, que diz o seguinte: Marcélia construiu em seu sítio um tanque em formato cúbico com 15 metros de aresta. No primeiro dia de uso, ela abasteceu o tanque com sua capacidade máxima. No final do dia, ela havia usado 73% dessa quantidade. Quantos litros de água restaram no tanque de Marcélia nesse primeiro dia de uso? Ô, galera, muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Por quê? O volume de um cubo, tá, senhoras e senhores? O volume de um cubo é dado pela aresta multiplicado por ela mesma, multiplicado mais uma vez por ela mesma, fazendo com que o volume do cubo seja 15 vezes 15 vezes 15. Ok? Agora, olha o que acontece. A pergunta é quanto restou após esvaziar 73%. Então, se esvaziou 73%, significa que o que restou é 27% do total. Ora, como sabemos que o total é 15 vezes 15 vezes 15, o que restou será 27% de 15 vezes 15 vezes 15. Tá? Beleza? Agora, tem outro detalhe. E isso vai estar em metros cúbicos. Metros cúbicos para conversão para litro equivale a 1.000 litros. Então, basta fazer essa multiplicação, tá? Por 1.000. Professor, mas por que isso montou tudo dessa maneira? Gente, é muito simples, tá? Primeiro, antes de eu sair fazendo a multiplicação logo, eu sei que é essa informação. Segundo, 27% deste valor eu já poderia simplificar. Entretanto, como está em metro cúbico, por causa do próprio resultado, e isso ele quer em litros, então vale a conversão já direta para litros, que vai facilitar, adivinha só, vai facilitar, tá? Aqui na simplificação, ó, ao zero, tchau, zero. Nos dando o resultado final com esses valores, tá? E aí, qual é a vantagem de ter feito tudo isso? Primeiro, eu posso fazer 15 vezes 15 vezes 15 vezes 27, tá? Ou eu posso entender que 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Qual é a vantagem disso? Para cálculos rápidos, que é um dos objetivos de você fazer uma prova dessa, vai bastar você fazer aqui, ó, 45 vezes 45 vezes 45, tá? Claro, vezes 10, né? Pronto, ó. Resolve agora o 45 vezes 45 vezes 10. Professor, não gostei, prefiro fazer 15 vezes 15 vezes 27. Não tem problema, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Quanto que é 45 vezes 45? Isso, 2.025, tá? Agora, vezes 45, tá? 91.125, tá? Como é vezes 10 também, vai dar 911.250 litros. Diretão, tá? Diretão, letra C. Beleza? Pausa, printa, copia. Vamos para a próxima, tá? Olha, se você tivesse feito 15 vezes 15 vezes 15, daria certo, tá? Você ia ter ali 15 vezes 15 vezes 25, vezes 15, depois vezes 27, vezes 10. Ia dar o mesmo resultado. Você não precisa fazer essas artimanhas que eu coloquei aqui para facilitar o cálculo, não, tá bom? Só faça com cuidado, com calma, com tranquilidade, para que você não erre isso na prova, beleza? Pausa, printa, copia e vamos lá. Vamos nessa. Questão de número
6, galera, que diz o seguinte: para arrecadar fundos para uma formatura de conclusão dos alunos do terceiro ano do ensino médio, realizaram diversas atividades a fim de levantar fundos necessários. No mês de março, foi realizado o Bingo PMD, que é diferente dos normais, pois suas cartelas possuem apenas frases relacionadas a números primos, múltiplos ou divisores. Por isso, PMD. Abaixo está uma cartela para exemplificar. Beleza, temos aí uma cartela. No momento do bingo, um número é sorteado pelo apresentador. E, quando é possível marcar mais de uma possibilidade, deve-se escolher apenas uma. Por exemplo, sorteia-se o número 5, que é divisor de 15. Mas também é divisor de 20. Neste caso, deve-se marcar somente uma possibilidade. Ganha-se quando a pessoa marcar todas as frases de uma linha ou de uma coluna da cartela. Sabendo que Pedro possui exatamente a cartela acima, e ao começar o bingo, os 3 primeiros números sorteados foram 10, 7 e 15, conclui-se que, ora, se caiu 10, podemos marcar múltiplo de 2. Mas também poderíamos marcar divisor de 20. Temos que escolher só uma delas, tá? Vamos já conversar sobre isso. O 7. O 7, ele é primo, mas não é par. Então, daria para marcar primo não par. Tem outra possibilidade para ele? Não, não tem. E o 15, senhoras e senhores, ele é divisor de 15, tá? Múltiplo de 3. E só. Desse modo, o Pedro só ganharia se marcasse inicialmente múltiplo de 2. Vamos às alternativas. Não havia forma de Pedro ganhar com apenas esses 3 números. Pedro pode ter ganho marcado todas as frases da primeira linha, falso, da primeira coluna. Pedro pode ter ganhado marcando todas as frases da segunda coluna. Não. Pedro pode ter ganhado marcando todas as frases da terceira linha. Também não. Pedro pode ter ganho marcando todas as frases da primeira coluna. Ou seja, se no primeiro momento, ao invés de marcar divisor de 20, marcar múltiplo de 2, ele teria vencido este bingo. Beleza? Muito tranquilo, né? Essa questão não é difícil não, meu amigo. É um prédio. Pausa, printa, copia. Na boa. Vamos para a próxima, vai. Olha a questão de número 7 aí do Colégio Militar, que diz o seguinte: são realizados por diversos motivos e podem ser internas ou internas, as formaturas. As internas normalmente são realizadas para avisos gerais, treinamentos e também para que os alunos possam ser orientados por seus monitores e comandantes de companhia nos pontos que podem ser melhorados para as formaturas do campo do colégio, ou seja, as formaturas externas. Em uma formatura externa, os alunos dentro de suas respectivas companhias foram analisados por seus monitores em relação a 5 quesitos. São eles: imobilidade, apresentação, brado, canto e desfile. O gráfico abaixo mostra as notas dadas pelos monitores. Então vamos lá observar essas notas. Com base no gráfico, pode-se concluir que, muito bem, a primeira companhia de alunos recebeu a maior nota no quesito brado. Vamos lá. Brado, quem recebeu a maior nota foi a terceira, não a primeira. A segunda companhia de alunos recebeu a menor nota no quesito imobilidade. A segunda companhia, a melhor nota no quesito mobilidade. No quesito mobilidade foi a primeira companhia. A média aritmética das 3 companhias no quesito mobilidade é maior que a média aritmética das 3 companhias no quesito apresentação. Para calcular média aritmética, você tem que somar os elementos envolvidos e dividir pela quantidade de elementos envolvidos. Então, vamos lá. Ele quer da imobilidade. Então, nós temos 9 mais 8 mais 7. Tem que dividir isso por 3. Já que eu somei 3 elementos, divide por 3. É assim que se calcula a média aritmética. Tá? 9 mais 8, 17. Mais 7, 24. 24 dividido para 3 dá média 8. Então, a média de mobilidade é 8. Beleza, mas o que mais que é dito aí? Agora, a média aritmética das 3 companhias do quesito da apresentação. Vamos lá. Na apresentação, nós temos 7, 10
e 9. Ah, esse aqui é a apresentação, beleza? Esse aqui é imobilidade. Dividido por 3. 10 mais 7, 17 mais 9, 26. Dividido por 3. Que é um pouco mais de 8, vai. É aproximadamente 8,6. Muito bem, o que ele diz? A média de mobilidade é maior que a média em apresentação. Falso, já que a apresentação, a média dela, é maior que na imobilidade. Beleza, por fim, a média aritmética das 3 companhias no quesito brado e canto são iguais. Ora, eu nem preciso fazer conta para verificar isso, uma vez que no brado nós temos 9, 8, 10 e no canto nós temos 9, 8, 10. Obviamente, a média vai dar o mesmo resultado. Por isso, a resposta é a letra E. A média aritmética das 3 companhias do quesito brado e canto são iguais. Gente, questão fácil, hein? Pausa, printa a copia. Na boa. Vamos à próxima, vai. Olha a questão número 8, mais uma questão de média que diz o seguinte. A média aritmética de 100 números é igual a 8,4. Espera aí, a média de 100 números? Bem, eu não sei que números são esses, mas eu sei que a soma desses 100 números dividido para 100 está dando 8,4. Essa informação que o texto me deu. É assim que se calcula a média. Você soma todos os elementos. E isso vai te dar, dividindo pela quantidade de elementos envolvidos, a média aritmética. Sempre, 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 sempre. Então, muito bem. Retirando-se 2 desses números, a nova média aritmética dos números que restaram passa a ser 7,5. 2 desses números? Peraí. Se eu tirei 2 desses números, então eu tenho, primeiro, a soma dos 100 é 840, já que a operação inversa, o 100 que está dividindo, vai multiplicar com 8,4, nos dando 100, nos dando 840, tá? E agora, o ponto é, eu vou retirar 2 dos números desses 100, me dando, tá? Um S98, que, obviamente, dividido para 98 elementos, tem que dar 7,5. Beleza? Agora, vamos calcular quanto é que dá a soma dos 98 elementos. Nota que eu nem sei quais são os elementos, mas pela própria estrutura da média aritmética, basta que eu divida pela quantidade de elementos envolvidos que eu obtenho o resultado. E por isso, senhoras e senhores, por isso, e somente por isso, eu posso estar trabalhando aqui, ó, com o total, sem saber necessariamente todos os elementos envolvidos. Então, quanto que é 98, ó, pela operação inversa, 98 vai multiplicando, 98 vezes 7,5, que dá... 98 vezes 7,5 dá 735. Beleza? Então, 735. Então, temos aqui a soma dos 100 elementos e a soma dos 98 elementos. Vamos à pergunta. A média aritmética dos 2 números retirados é igual a... Ora, tem um jeito muito simples de saber qual é a soma dos elementos retirados. Basta subtrair 840 e 735. Porque se você fizer essa subtração, senhoras e senhores, o resultado será a soma dos 2 elementos envolvidos, tá? Então, vamos lá, 10 menos 5 dá 5, 3 menos 3 dá 0, 8 menos 7 dá 1. 105. Então, nós temos aqui 105 como sendo a soma dos 2 números que foram retirados desta média. Beleza? Ok? Agora, vamos lá. Qual é a média desses 2 números? 105, já que é a soma dos 2 números, você divide por 2, que dá 52,5. Letra D. É fácil ou não é? Moisés, galera. Moisés. Essa questão é muito fácil. Gente, eu sei que complica essa abordagem da soma dos elementos envolvidos. Mas entenda, é justamente essa estratégia para resolver este tipo de questão. A estratégia onde você tem que pegar a soma dos elementos, seja qual for, e colocar no formato padrão que se trabalha uma média aritmética, que é basicamente quando você pega essa soma e divide pela quantidade de elementos envolvidos. Então foi apenas usando essa informação que eu consegui trabalhar
e obter a soma dos 100 elementos e depois a soma dos 98 elementos. Me dando, tá? Esses somatórios, eu consigo os elementos que foram retirados. Desse modo, obtive o que foi perguntado. Tá bom? Pausa, printa, copia. Vamos para a próxima. Olha aí a questão de item 9, galera, que diz o seguinte. O Clube de Matemática do Colégio Militar de Manaus possui diversos jogos e atividades que desenvolvem o raciocínio lógico e que auxiliam positivamente o aprendizado dos conteúdos ministrados em sala de aula. Em uma das atividades realizadas no clube, o aluno Pedro encontrou 10 dados idênticos de 6 faces no formato de um cubo, possuindo em cada uma de suas faces um único número. Abaixo é ilustrado o dado encontrado por Pedro. Pedro, então, empilhou sobre o chão 10 dados dispostos como na figura e deu uma volta completa ao redor da pilha, anotando todos os números das faces visíveis. Questão essa muito similar a uma questão de anos anteriores, tá? Sabendo-se que a soma das faces opostas aos dados encontrados por Pedro é sempre 7, o maior número que Pedro pode ter obtido somando todas as faces visíveis é... Galera, se eu quero a maior somatória possível, então eu preciso colocar de uma maneira satisfatória. Detalhe, num dado, senhoras e senhores, a soma das faces opostas sempre é 7. Sempre. Isso é uma observação básica. Se de um lado tem 1, do outro lado tem um 6. A soma dá 7. Se de um lado tem um 2, do outro lado tem um 5. A soma dá 7. Se de um lado tem um 4, do outro lado tem um 3. A soma dá 7. Por que isso é tão importante? Porque, senhoras e senhores, esses dados empilhados, eles têm faces dos dois lados. E a somatória deles, seja qual forem, é sempre 7. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes 7. Já temos a somatória 70, independente de qual será os elementos. Detalhe, senhoras e senhores, aqui nesse dado de cima, tá? Eu também tenho faces opostas aparentes, ó, tá? Tenho faces opostas aparentes, este lado e o outro que está na face oposta, que também é soma 7. Beleza? Tranquilo? Agora, senhoras e senhores, o que é interessante de notar? Eu preciso a maior somatória possível. Vamos deixar com que o elemento na parte superior seja o 6. Beleza? Aqui, vamos deixar que seja o 6 e o 5 na lateral. No outro, o 6 e o 5. E, de novo, o 6 e o 5. Ok? Beleza? Muito bem. E nessas outras laterais aqui, senhoras e senhores, vamos pôr o 6 e o 6. Vamos lá. Quantos 6 nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos 7 vezes 6, que dá 42. E depois nós temos 1, 2, 3 números 5, que dá 15. E, por fim, aquele somatório 7, que é indiferente para a gente aqui. Vamos lá. Quanto é que dá essa somatória toda aí? 2 mais 5, 7, mais 7, 14, sobe 1, mais 7, 8, mais 4, 12, 1, 13, 134. Letra D, nos dando a maior soma possível. Deu para entender, senhoras e senhores, como é interessante o dado? Tá? Então, pega o dado que você tem, dá uma olhadinha e observa. A soma dos lados opostos sempre é igual a 7. E isso faz com que eu possa estar colocando da melhor maneira possível para obter a maior soma possível. Beleza? E te garanto que não tem uma outra maneira de escrever esses elementos. Muito interessante, não? Pausa, printa, copia. Na boa. Vamos para a próxima. Um lojista possui 2 itens, A e B, que vende pelo mesmo preço. Em certo mês, o lojista resolveu aumentar o preço do item A em 30%, enquanto reduziu 20% do item B. Sem êxito na venda, no mês seguinte, o lojista reduziu o preço do item mais caro em 30%
e aumentou o preço do item mais barato em 20%. Após os aumentos e descontos, o item B passou a ser 200% mais caro que o item A. Assim, conclui-se que o preço original dos itens era de... Senhores, vamos lá, presta atenção. Acima de tudo, quando se trata de porcentagem, você não pode usar o senso comum. Como assim, professor? Ele fala que aumentou 30%, depois reduziu 30%. O senso comum te faz pensar que voltou ao mesmo preço. O item 2, ele aumentou reduziu 20%, depois aumentou 20%. O que te faz pensar que voltou ao mesmo preço. Mas isso é senso comum. E está errado. Se você realmente quer trabalhar a porcentagem da maneira correta, precisa trabalhar as informações como são apresentadas. Então, vamos lá ao item A. Primeiro, aumentou 30%. Aumento de 30% significa 130% do valor original. Ok? Se depois reduziu 30%, significa 70% do valor original. Resultando, tá? Olha só, ao zero. Tchau, zero. 13 vezes 7. Vamos lá? 3 vezes 7, 21. 7 vezes 1, 7, 2, 91%. Tá? Então, ele ter feito essa brincadeira aí vai custar ele um prejuízo de 9%. Ok? No caso do item B, senhoras e senhores, olha o que acontece com o item B. Primeiro, um aumento de redução de 20%. Então, 80% do valor. Depois, um aumento de 20%. Então, 120% do valor. Ó o zero, tchau, zero. Ó o zero, tchau, zero. Tá? Então, quanto que é 8 vezes 12? 2 vezes 8, 16. 96%. Tá? Então, temos aqui, ó, 96% do valor original. Beleza? Então, o item A passou a custar 91% do valor original e o item B passou a custar 96% do valor original. Tá? Acontece que, com isso, o item B passou a ser R$200 mais caro que o item A. Então, quer dizer que a diferença de 5% é equivalente a 200. E se é equivalente a 200, eu tenho fração e quantidade equivalente. Você inverte e multiplica para obter o total. Então, nós temos 100 sobre 5 vezes 200. Olha só que interessante. Aqui dá 40. 40 vezes 100 dá 4.000. Resultado. O valor original de cada item era R$4.000. Acabou. Complexo? Eu te explico de novo. 130% é 30% acima de 100%. 70% é 30% abaixo de 100%. Aumento e desconto. O mesmo com 80%, que é 20% abaixo, redução, e 120%, que é 20% acima, aumento. Como é do mesmo valor total original, essas porcentagens de 91% e 96% são referenciadas ao mesmo total, fazendo com que a diferença entre elas seja precisamente equivalente aos 200 da diferença do novo valor. Portanto, quando você faz fração e quantidade equivalente, já que porcentagem é fração, inverte e multiplica para obter o total, vai te dar o valor total de cada um dos itens. Que total? O total original. Pausa, printa a copia e, na boa, vamos à próxima. Questão de número 11, galera, que diz o seguinte: Pedro mora a certa distância do colégio militar. Há dias que Pedro vai de ônibus e há dias que vai de carro. Ou seja, Pedro tem 3 formas de se deslocar. E o mesmo vale para o seu retorno até sua casa, porque ele também pode ir a pé, né? Quando Pedro vai de carro e volta a pé, são gastos 1 hora e 20 minutos no percurso de ida e volta. Por outro lado, quando Pedro vai a pé e volta de ônibus, são gastos 1 hora e 40. Em certo dia, Pedro fez o percurso de ida e volta a pé em 2 horas e 10 minutos, gastando o mesmo tempo na ida e na volta. Assim, o tempo gasto por Pedro em minutos para ir de carro da sua casa
ao colégio e voltar de ônibus do colégio até sua casa é de... Gente, se ele foi e voltou a pé em 2 horas e 10 minutos, então quer dizer que o percurso a pé, tá, é de 1 hora e 5 minutos. Tranquilo? Beleza? Oh, letra linda, eu não te quero, é feia, parece garrancho. Foi mal, galera. Minha letra um pouquinho ruim. Eu vou tentar melhorar aqui. Vai lá. 1 hora e 5 minutos. Mas pelo menos é legível, né? Dá pra ler, né? Então, muito bem. Vamos lá. Então, o que acontece? 1 hora e 5 minutos a pé. Ora, quando ele vai de carro e volta a pé, leva 1 hora e 20 minutos. Se leva 1 hora e 20 minutos, então quer dizer que de carro, senhoras e senhores, vai sobrar quanto tempo? 1 hora e 20 minutos menos 1 hora e 5, sobra 15 minutos, tá? Então, se ele for de carro, leva 15 minutos. Também diz o seguinte, que se ele vai a pé e volta de ônibus, leva 1 hora e 40 minutos no percurso. De novo, subtrai 1 hora e 40 de 1 hora e 5. Isso vai fazer com que de ônibus, tá? Ele faça 1 hora e 40 menos 1 hora e 5 em 35 minutos. Pronto. Qual é a pergunta? O tempo gasto por Pedro para ir de casa, de carro, e voltar de ônibus é de... Aí basta somar 15 mais 35, que nos dá 50 minutos. Letra B. Pausa. Printa, copia. Na boa. Vamos para a próxima, vai. Meu Deus do céu, essa prova gostou do Pedro, hein? Impressionante. Quantas questões até agora com o Pedro? Não, agora eu fiquei curioso, eu quero ver. Vamos lá. Cadê a primeira? Ver se tem Pedro. Não tem Pedro. Aí, questão 3. Não tem Pedro. Questão 4. Não tem Pedro. Mas a questão 5 é Marcelo. Questão 6... Pedro. Já é uma. Questão 7, não tem Pedro, mas a questão 8 também não. Questão 9, Pedro. Questão 10, não tem Pedro, mas a questão 11, Pedro. Questão 12, Pedro. Questão 13, Pedro. Eita! Questão 14, Pedro. Questão 15, Pedro. Questão 16, Pedro. Questão 17, vamos ver, 17, não. Mas a 18, Pedro. 19, não. E a 20, Pedro. 10 questões com o nome do Pedro. Tá certo, hein, Pedro? Eita, Pedro. Vamos lá para a questão número 12, galera, que diz o seguinte. Pedro ganhou um livro de aventura. Ao receber o livro, empolgado, leu 2/7 do total das páginas. No dia seguinte, leu 3/4 da quantidade de páginas que faltavam. No terceiro dia, ressuscitou. Pedro leu as 45 páginas restantes e terminou o livro. Galera, faz por partes, tá? Faz por partes. Olha só. Primeiro ele leu 2/7, correto? No primeiro dia. No segundo dia, foi 3/4 do restante. Ora, 3/4 vezes 5/7. Por quê? Porque 5/7 é o restante de 2/7, fazendo com que seja 15 sobre 28, tá? Então, a informação do segundo dia é esta. Agora, eu preciso da soma de tudo que ele fez até o momento. Então, para isso, eu vou somar o primeiro, 2/7, com o segundo, 15/28, para obter a fração que representa o dia 1 e o 2 juntos. Muito bem. Para somar frações, basta você ter frações equivalentes. E se você observar, 28 é múltiplo de 7. Portanto, se eu multiplicar a primeira fração por 4, olha só o que eu vou obter. 8 sobre 28 mais 15 sobre 28. Quanto que é 8 mais 15? 23. Muito bem. Então, atentos. 23 sobre 28 é a fração de tudo que o Pedro leu no primeiro, tá? No primeiro e no segundo dia juntos.
Agora, qual é a fração restante de 28avos? A fração restante será 5/28 vezes... Oi, tô te ouvindo, diga. O que é a fração resto? Tá, fração restante é assim, como é que calcula? Você pega o denominador e subtrai do numerador. 7 menos 2, 5, e repete o denominador. Neste caso, 28 menos 23, 5, e repete o denominador. Essa é a fração restante, tá? Só que, olha que interessante, ela é equivalente a 45 páginas restantes. Portanto, para obter o total, você faz aquilo que eu mostrei para você na questão de porcentagem. Inverte a fração e multiplica, tá? Olha que interessante. 45 por 5 que dá 9. 9 vezes 28 dá quanto, galera? 9 vezes 8, 72, tá? Sobe 7. 9 vezes 2, 18 e 7, 25. 252 páginas no total. Então, o livrinho que ele tem é até pequeno. Resposta letra A. Beleza? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é separar os dias, depois calcular as frações que representam cada dia, e depois somar essas frações para obter a fração que representa elas juntas, e aí calcular a fração restante, que vai representar, adivinha, o resto. E uma vez de posse da fração e quantidade equivalente, inverte e multiplica para obter o total. 252 páginas. Pausa, preta, copia e, na boa, vamos para a próxima. Questão de número 13. Olha o Pedro aí de novo. Pedro escreveu seu nome em uma folha de caderno e em cada linha subsequente retirou uma letra de seu nome. Por que ele fez isso? Não sei. Em seguida, desafiou seu amigo a encontrar o valor de cada letra, informando que a soma é 30.000. Sabe-se que cada letra é um número de apenas um algarismo e que as letras iguais assumem valores iguais. Qual é o valor da letra O? 100 horas e 100 hores. Dá aquele ímpeto de atribuir o P igual a 3 logo de cara, mas você não sabe se ele pode ser 3. Sabe por quê? Porque você não sabe o valor do E. Se você não sabe o valor do E, você não sabe se subiu 1, se subiu 2, você não sabe. Então você não pode, tá, sair começando, tá? Pode sair começando pelo P, beleza? Tranquilo? Então, muito bem, vamos lá. O que acontece, tá? A única opção, tá, para que eu tenha o 3 aqui, significa o seguinte: com 2 algarismos somados, eu não tenho como subir 2. Impossível subir 2. Impossível. Então, as opções são ou não sobe nada, ou sobe 1. Beleza? Então, vamos partir deste princípio. Se assumirmos que não subiu nada, P seria 3. Mas não teria como a soma de E mais P dar 0. Entendeu? Então, isto elimina a possibilidade do P ser 3, fazendo com que, obrigatoriamente, o P seja 2. E se P é 2, tá? O E tem que ser um número cuja soma com 2 dê 10, precisamente 10, tá? Só que isso não impede que houvesse uma soma onde somou 1. Isso nos leva, senhoras e senhores, a uma única possibilidade, novamente. 7, senhoras e senhores. Por que 7? 7 mais 2 é 9. Mas, senhores, a soma tem que dar 10 para subir 1. Mas eu não posso ir assumindo que essa soma já vai ser 10, porque, olha só, eu tenho de novo E mais P na outra linha. Portanto, vai subir 1 mais uma vez. Então, 1 mais 2, 3, mais E sendo 7, 10. Beleza? Então, nós já temos aí, ó, informações interessantes. Então, nós temos aqui de novo o 7, o 2, tá? E agora vamos ao dilema do D, senhoras e senhores. O D vai ter que somar com esses elementos para dar 10.
E, de novo, senhoras e senhores, eu só vejo a possibilidade para o D, tá? Só vejo a possibilidade para o D ser 0. Não pode ser 1, professor? Não. Por que não? Porque na outra linha, ó, eu tenho de novo D é P, que eu já sei que E mais P mais 1 que seja qualquer, vai subir 1, tá? Vai subir 1. E se vai subir 1, o D tem que ser 0. Na verdade, até pode ser 1, mas vamos continuar com 0 e a gente ajusta se for o caso. Muito bem, vai subir 1. Vai subir 1. E muito bem, se subiu 1, 1 mais 7 mais 2, dá 10. D tem que ser 0 para isso. Acontece que o R também tem que ser 0 para isso, tá? Então, nós temos 0, 7, 2. E, por fim, tá? E agora que a parte interessante, tá? Sabemos que aqui é 0, 0, 7 e 2. O O, senhoras e senhores, terá que ser 1. Por quê? Porque não vai subir 1 para somar e dar 10. Então, o O tem que ser 1 para que eu comece a desencadear esses elementos, tá? Então, veja que eu fui fazendo passo a passo a reconstrução para obter o valor que o O vai assumir. Beleza? E é isso. O é 1. Letra B. Letra B. Pausa, printa, copia. Vamos para a próxima, gente. Vai. Item de número 14, senhoras e senhores. Os pais de Pedro contrataram uma empresa para realizar uma obra na casa da família. O piso da garagem será revestido por pequenos azulejos retangulares de 30 centímetros de comprimento por 40 centímetros de largura. Sabe-se que a garagem da casa de Pedro também é retangular. Mede 3 metros de comprimento por 5 metros de largura. Além disso, a unidade do azulejo custa R$ 42. Qual é o valor gasto pelos pais de Pedro para revestir a garagem? Muito bem. Sabemos que mede 3 por 5. Então, quer dizer que a área total desta garagem retangular é de 15 metros quadrados. Ora, precisamos transformá-las em centímetros quadrados para eu obter o total da área em centímetros quadrados. Muito bem. 15 metros quadrados em centímetros quadrados, vamos lá. 15 está na unidade, mais 2 zeros vai para decímetro quadrado, mais 2 zeros vai para centímetro quadrado, e temos a área total em centímetro quadrado. Agora precisamos saber a capacidade individual de um azulejo. Ora, um azulejo, senhoras e senhores, é 30 centímetros por 40 centímetros, fazendo com que dê 1.200 centímetros quadrados a capacidade diária para um único azulejo. Uma vez com essa informação, eu posso calcular a quantidade de azulejo. Pegando, tá? 150 mil, tá? Que é o total, e dividindo pela capacidade individual, que é 1.200. Isso vai me dar a quantidade de azulejos. Ó, o zero, tchau, zero. Aqui, por 3, vai. Por 3 vai dar 5, por 3 vai dar 4. Os 2 zeros por 4 vai dar 25, que vezes 5 dá 125 azulejos. Como cada azulejo custa R$ 42, então você vai pegar 125 e multiplicar por 42, resultando em 5.250. Letra B. O tchan dessa questão é você pegar a área total e dividir pela área individual de cada azulejo, tá? Claro que está bastante caro esse azulejo aí, é bem mais barato que isso, tá? Só para deixar claro. Então, o que acontece? Para esse tipo de questão, você pega o total, divide pela capacidade individual e isso vai te dar a quantidade de elementos envolvidos. Isso serve para
eu estou com toneladas de arroz e quero ensacar em pacotes de 1 quilo. Você divide o total, divide pela capacidade individual. Não, eu quero dividir em sacas de 12 quilos. Aí pega o total, divide pela capacidade individual e vai ter a quantidade de sacas. E assim sucessivamente. A capacidade do elevador é de 300 quilos. Eu tenho o total peso para levar. Divide esse total pela capacidade individual, você vai ter a quantidade de viagem que o elevador vai dar. Então, esse tipo de questão é muito característico e sempre aparece nessas provas, tá? Total dividido pela capacidade individual. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. E não esqueçam disso. Pausa, printa, copia. Na boa! Vamos para a próxima, vai! A professora do Pedro deixou uma atividade no quarto como mostrado na figura abaixo. Legal, uma expressão. E daí? Ao fazer o item proposto, Pedro encontrou o resultado correto. E o valor encontrado por ele foi de... Senhores, vou tentar fazer da maneira mais rápida possível, porque é uma expressão, e a expressão dá para se fazer simplificando sempre que possível. A primeira coisa que eu faria nessa expressão aqui é transformar todos os decimais em frações, tá? Então eu teria 2/5 mais 0,2, que por acaso, senhoras e senhores, é 2/10, tá? 2/10. E isso está dividido por 12 centésimos, ok? No denominador, nós temos 5/6 menos 2, que já dá para fazer a operação, ó, como se fosse misto. Ó. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1 sobre 2. Tá? Beleza? Mais 0,6, que é 6 décimos. E tudo isso multiplicado por 2 sobre 11. Ok? Vamos continuar com as somas. 2/5 mais 1/5, sim, 2/10 simplificado é 1/5. 2/5 mais 1/5 é 3/5. Vezes, já que é divisão de frações eu tenho que inverter, vezes, tá? 100 sobre 12. Só dava para ficar 100 sobre 12? Dava, mas eu não vou fazer isso porque já dá para ficar com 5, que acho até melhor, tá? E embaixo, vamos lá? Nós temos 1/2 mais 6 décimos. Ora, 1/2 é 5 décimos. 5 décimos mais 6 décimos, 11 décimos. Vezes 2 sobre 11. Olha como já facilitou bastante, hein? Vamos simplificar agora. Vamos lá. O 100 por 5 dá 20. O 3 por 12 dá 4. O 11 com 11 simplifica. E o 2 por 10 dá 5. Resultado, temos 20 sobre 1/5. Opa! 20 quartos, né? 20 quartos sobre 1/5. Repete a primeira, 20 sobre 4, que já dá 5, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 5, resultando em 25. Letra E. Pausa, printa, copia. Vamos para a próxima, vai. Em outra aula, a professora de Pedro confeccionou 50 fichas numeradas de 1 a 50 e as colocou em uma urna. Sabendo que Pedro foi o primeiro a retirar a ficha, a probabilidade de que o número retirado seja divisor de 20 é D. Ora, senhores, para calcular a probabilidade, você precisa saber o total de possibilidade, que a gente chama de espaço amostral, e a quantidade de elementos do evento envolvido. Se é de 1 a 50, então o nosso espaço amostral, tá? O nosso espaço amostral tem uma quantidade de elementos igual a 50. E o nosso número de elementos do evento envolvido vai ser os números divisores de 20. Quais são os divisores de 20? Ora, senhores. Os divisores de 20, você decompõe em fatores primos para saber a quantidade. 20 por 2 que dá 10, por 2 que dá 5, por 5 que dá 1. Resultado, 2 ao quadrado vezes 5. Pega os expoentes e soma 1. E multiplica. Resultado, 3 vezes 2, 6 elementos envolvidos. Então, o número de elementos de divisores de 20 são 6. Quais são eles? 1, 2, 4, 5, 10 e o 20. Esses são os divisores de 20. E todos eles estão entre 1 a 50. Então, a probabilidade do Pedro calcular este evento de tirar um elemento que seja divisor de 20 é de 6 para 50.
que eu preciso multiplicar por 100% para obter em porcentagem. Portanto, a probabilidade deste evento será de 12%. Resposta: letra A. Questão interessante, não? Pausa. Prenda a copia. E na boa. Vamos para a próxima, vai. Questão de número 17, galera. Diz o seguinte: na entrada do colégio militar, as iniciais de CMM foram desenhadas no chão em pequenos ladrilhos. Tomando como unidade de medida o segmento de um quadradinho, e que cada lado do quadradinho mede 5 centímetros, a única alternativa correta é D. Muito bem, vamos lá. A letra A diz o seguinte: o perímetro da letra C é maior que o perímetro da letra M. Perímetro. Bem, para perímetro, senhoras e senhores, é interessante você ir riscando. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, o perímetro do C é 32. O perímetro do M, vamos lá. Já que ele fala que é maior do que o do M, o que eu acho bem improvável, mas vamos calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48. E esses foram os números da Mega Sena Dia dos Pais. 48. Então, o perímetro da figura M é 48. Obviamente, a letra A é falsa. A área da letra M é o dobro da letra C. A área é mais fácil, é só contar a quantidade de quadradinhos. Muito bem. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a área, senhoras e senhores, a área do C é 15. Beleza? A área do M. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. A área do M é 19 e não é o dobro. Tá? Letra C. O perímetro da C equivale a 2/3 de M. Vamos ver. 32. Será que é igual a 2/3 de 48? Vamos ver. 48 por 3 dá 16, que vezes 2, 32. Resposta, letra C. Pausa, printa, copia, na boa. Vamos para a próxima, vai. A professora do Pedro desenhou polígonos em uma malha quadriculada, na qual cada segmento mede 1 centímetro, e distribuiu para seus alunos. O polígono que Pedro recebeu está destacado na figura abaixo. A área do polígono ABCDE, recebida por Pedro, equivale a... Bem, se cada um mede 1 centímetro, então nós temos 1 centímetro quadrado de área para cada quadradinho. Ora, para esse tipo de questão é interessante você setorizar. O que é setorizar? Cortar em pequenas figuras que você consegue calcular. Tá? Então, vamos lá. Onde é interessante a gente observar aqui? Aqui do D para o B, senhoras e senhores, do D para o B, nós temos, tá? Do D para o B, nós temos um triângulo, tá? Fazendo DBC, beleza? Que mais? Onde mais eu posso mexer aqui? Aqui, ó, do teste ponto, nós temos um outro triângulo, tá? E o que sobra é um trapézio ou um retângulo com outro triângulo. Pronto, temos áreas conhecidas, vamos calcular. Eu vou chamar essa aqui de área 1, esta 2, esta 3 e esta 4. Muito bem, vamos calcular a área 1. A área 1 é fácil. Ela tem 1, 2, 3, 4 de base, vezes 1, 2, 3, 4 de altura.
dividido por 2, que é a área do triângulo, vai dar 16 sobre 2, 8 centímetros quadrados. Vamos para S2. A área 2, nós temos a altura 1, 2, 3, 4, 5. Na base 1, 2, 3 sobre 2, que dá 15 sobre 2, que dá 7,5 centímetros quadrados. A área 3, a base nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes a altura 1, 2, 3, sobre 2, que dá 21 sobre 2, 10,5 centímetros quadrados. E a área 4 é só somar a quantidade de retângulos, que já são 4, né? Então, 4 centímetros quadrados. Vamos somar tudo isso aí. 10,5 mais 7,5 dá 18 mais 8, 26 mais 4. Isso nos dá uma área total igual a 30 centímetros quadrados. Como ele quer a resposta? Bem, tem várias alternativas, né? E só tem com 3, a letra A, B e a C. Então, vamos começar pela letra A. Vamos transformar 30 centímetros quadrados em metros. Para isso, eu volto 2 e estou em 10, volto mais 2 e estou em unidade, o que nos daria 0,003 metros quadrados. É isso que temos lá? É isso. Resposta letra A. Pausa, printa, copia. Na boa. Vamos para a próxima, vai. Questão de número 19. Em um treino do time de futebol feminino, 11 alunas precisam praticar passe de bola pelo chão plano da quadra. Segundo a trajetória abaixo, o treinador colocou uma fita adesiva azul em linha reta no chão e posicionou os jogadores dos pontos A até a letra K, como mostrado na figura a seguir. No treino, a aluna no ponto A fazia o passe para B, o qual fazia para C e assim sucessivamente. Sabendo que a fita azul é o segmento AK e mede 20 metros de comprimento, e todos os triângulos formados são equiláteros, isso é importante para a questão, conclui-se que a distância em metros percorrida pela bola saindo de A até K, seguindo as linhas pontilhadas, é igual a... Muito bem, senhoras e senhores, se é tudo um triângulo equilátero, então eu quero que vocês notem o seguinte, ó, essa mais essa mais essa, 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 cada um dos triângulos, tá? Está representado na própria faixa azul de A até K. Portanto, senhoras e senhores, a distância de A até K é 1/3 da soma dos perímetros de todos os triângulos. Então, se a soma dos perímetros de todos os triângulos é 20, então de A até B, até C, até D, até chegar no K, fazendo esse zigue-zague, é 2/3, porque está pegando os outros dois lados do triângulo. Portanto, senhores, se de A até K é 1/3 do perímetro de todos esses triângulos, então, fazendo o zigue-zague A, B, C, D, E até o K, será 2/3 do perímetro dos triângulos. Ora, se 1/3 é 20, então temos que o total, olha de novo aí, fração e quantidade equivalente. Se 1/3 é equivalente a 20, então temos que o total, pegando o perímetro inteiro do triângulo, tá? Vai ser 3 vezes 20, que dá 60 metros. Mas isso é o total, pegando todo o perímetro dos triângulos. O que eu quero é fazer o zigue-zague. E, portanto, para fazer o zigue-zague, é 2/3 desse total. 2/3 de 60 é 40. Letra A. Pausa, printa, copia. Na boa. Vamos para a próxima, vai. Questão de número 20, finalmente. Vamos lá. As linhas de ônibus de Pedro para ir à escola, tá? São 202, 214, 220, segundo a placa abaixo. Sabendo que as 3 linhas saem ao mesmo tempo às 15 horas, horário que os ônibus sairão juntos novamente, a frase clássica que nos justifica que é uma questão de
MMC, que vai fazer o MDC, é o MM... Não, para, vergonha ali. Mas vamos lá. O MMC desses elementos, 20 em 20, 45, 45, 30 em 30. Então, você vai e calcula, tá? E calcula o MC entre 20, 45 e 30. Muito bem. Por 2 dá 10, 45 e 15. Por 2 dá 5, 45 e 15. Por 3, é sempre dividindo pelo menor primo possível, dá 5, 15 e 5. Por 3, mais uma vez, 5, 5, 5. Por fim, o próprio 5, que vai dar 1 para os demais. Muito bem. Quanto que vai dar o MMC? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 4 vezes 9 vezes 5. 4 vezes 9, 36. E vezes 5, 180. 180 o quê? Minutos. 180 minutos em horas, senhoras e senhores. Você divide por 60, que vai dar 3 horas. 3 horas partindo das 15, vai dar 18. Beleza? Tranquilo? Pausa, printa, copia. E na boa, gente, você ainda que não fez a prova de língua portuguesa, aproveita para fazer. Tem link na descrição que leva para o nosso site. Lá vai ter o vídeo e o arquivo. Vai fazer a prova e a gente se vê na próxima correção de provas do Colégio Militar. Tchau!